Presidente da República apela angolanos a observarem medidas de prevenção contra a Covid-19. O mau estado das vias de acesso do Catinton preocupa automobilistas e moradores. 90% dos luandenses consideram que as aulas devem retomar no próximo ano, enquanto professores do ensino privado dizem passar por situações difíceis. Saudações! Estamos mais uma vez de volta para mantê-lo informado do que se passa a nível do Catinton e do país em geral. A seguir, confira o desenvolvimento dos principais factos que fazem a atualidade em mais uma edição do Ponto Informativo. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, recomendou nos últimos dias o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 por parte da população para que se evite a propagação desta pandemia no país. Casos do Covid-19 no mundo, no início do corrente ano, que o país se mobilizou e começou a tomar as medidas que na altura se julgavam as mais adequadas para fazer frente à pandemia. Desde os sucessivos períodos de estado de emergência ao estado de calamidade, todos os nossos esforços foram no sentido de conter ao máximo a possibilidade real de propagação do vírus, ao mesmo tempo que procuramos não penalizar muito a economia nacional e os direitos fundamentais e o bem-estar dos cidadãos, exercício de equilíbrio nem sempre tão fácil de se exercer. Ao dirigir-vos esta mensagem, pretendo partilhar convosco a preocupação crescente derivada do facto de, não obstante os sacrifícios consentidos por todos, mesmo assim, o país estar já com a circulação comunitária, com destaque para a província de Luanda. O nosso apelo vai no sentido de levarmos muito a sério esta nova realidade, com a qual passamos a conviver todos os dias nas ruas e em todos os locais públicos, sobretudo fechados e com alguma concentração de pessoas. Tenhamos todos consciência que não é o investimento em unidades hospitalares, em meios de tratamento e em pessoal médico especializado que nos vai salvar, a julgar pelo que observamos nos países industrializados e mais desenvolvidos do mundo, que mesmo tendo inúmeros recursos financeiros, os mais modernos centros de investigação científica, a mais desenvolvida indústria farmacêutica e outras valências, lamentavelmente, têm um número crescente de infectados e de mortos bastante grande. Esta triste realidade, que pode bater a porta a qualquer país, só vem confirmar que a humanidade só ficará salva desta pandemia quando se descobrir uma vacina segura e de distribuição à escala planetária. Até que isso aconteça, só temos uma atitude a tomar: tudo fazer para evitar sermos contaminados ou contaminarmos os que nos rodeiam, numa palavra, prevenir-nos. Prevenir-nos significa partirmos do princípio que, até prova em contrário, nós próprios somos um potencial infectado que pode contaminar outros, por um lado, mas por outro lado, e também até prova em contrário, todos os que nos rodeiam são potenciais infectados e, portanto, podem nos contaminar. Se todos tivermos este princípio sempre presente, vamos nos proteger e vamos proteger a quem nos rodeia. Caros compatriotas, embora a cerca sanitária esteja sobretudo à volta da província de Luanda e de Dalatando, no Kwasa Norte, devemos todos, de Cabinda Cunene, incrementar as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades competentes. Mantenha o distanciamento entre as pessoas, evite, na medida do possível, as concentrações de pessoas, evite todo tipo de afetos com contacto físico, lave as mãos com água e sabão ou com álcool gel, tantas vezes ao dia quanto possível. Finalmente, e talvez a medida mais importante, use corretamente a máscara, tapando a boca e o nariz. Pior do que não usar a máscara é usá-la incorretamente, porque enganamos a nós próprios, enganamos a quem nos rodeia, enganamos as estatísticas da saúde pública.
Lembre-se, nossa salvação individual e coletiva está na nossa autodisciplina, está na prevenção. Cuide-se, cuide de quem lhe rodeia. Apesar dos apelos das autoridades angolanas sobre o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 no Catinton, verifica-se a existência de vendedores que insistem em comercializar nos dias não autorizados. Esta é a realidade encontrada no mercado 1º de agosto do Catinton, vulgo Praça Nova. O executivo, no último decreto presidencial, determinou os dias em que os mercados devem abrir. Mas constatamos de que muitas vendedeiras continuam a comercializar nos dias não indicados pelas autoridades. As vendedeiras reafirmam que estão sujeitas a correr riscos, vendendo nos dias não recomendados pelo executivo, para no final levarem o pão em casa. Recordar que os mercados devem abrir às terças, quintas e sábados. O distanciamento social nesta época da Covid-19 nem sempre tem sido cumprido na íntegra por parte dos vendedores do Catinton. Nesta reportagem vou acompanhar a realidade. A nossa equipa de reportagem saiu pelas ruas do bairro Catinton para constatar o cumprimento das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19 por parte dos vendedores. Alguns dos nossos entrevistados garantiram que tem sido difícil cumprir o distanciamento social como é recomendado nesta fase de Covid-19 e outros dizem estar a cumprir na íntegra as orientações das autoridades sanitárias. O cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 no Catinton por parte dos vendedores nem sempre tem sido levado em conta, como as imagens revelam na radiografia feita nesta semana pela TV Catinton. Acompanhe ainda nesta edição do Ponto Informativo: 90% dos luandeses
consideram que as aulas devem retomar no próximo ano, enquanto os professores do ensino privado dizem passar por situações difíceis. O mau estado das vias de acesso no Catintão preocupa automobilistas e moradores. Confira o desenvolvimento destes outros factos depois de um curto intervalo. TV Catintão, a nossa TV comunitária. Sei o que dizer, mas eu não sei o que dizer sobre isso aqui. Meu bairro é bom, mas também ruim. Catintão, 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 Catintão. Mas eu não sei o que dizer sobre isso aqui, boy. Meu bairro é bom, mas também ruim. Catintão, 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 Catintão. Eu não é mito colocar o palito na cabeça pra mamãe não bater. Não, isso é mito. Seja lá bom ou mau, mas me fizeram que hoje eu sou. Mau e que A puberdade. Dá pra pôr pausa? Yeah. Mitos e tabus, brevemente, aqui na TV Catintão. TV Catintão, a nossa TV comunitária. Estamos mais uma vez de volta para continuar a informar daquilo que se passa a nível mundial com relevo no Catintão. Um estudo desenvolvido pela Marketplace Angola concluiu que 90% dos cidadãos em Luanda defendem o início das aulas no próximo ano, tendo em conta o aumento da Covid-19 no país. O estudo foi realizado entre os dias 9 e 13 de julho, onde 7,1% dos entrevistados referem que as aulas deviam retomar em setembro, enquanto que 1,7% é de opinião que as aulas retornem imediatamente e 0,4% defendem que seja a 10 de agosto. Os pesquisadores entrevistaram 447 habitantes da província de Luanda. Na edição de 19 de julho, o ponto informativo, alguns moradores do bairro do Catintão defenderam o não reinício das aulas com urgência em função do aumento dos casos positivos da Covid-19 no país. Para alguns estudantes, o reinício das aulas é prioritário no processo de ensino e aprendizagem.
Luandeses divididos quanto ao reinício do ano letivo no país, cancelado em função do aumento de casos positivos da Covid-19. No bairro Casquel, em Luanda, há professores que atualmente dedicam-se ao comércio para a sobrevivência nesta época da Covid-19. Para os homens do GIS, que leciona em instituições privadas, a falta de salário tem estado a trazer vários constrangimentos em suas famílias. Fomos ao encontro dos professores do setor privado para saber como tem sido gerido este momento em que não há salários, uma vez que os colégios encontram-se sem receitas para pagar os mesmos. Os homens do GIS dizem que tem sido difícil enfrentar esta fase. Ao longo do diálogo mantido com os docentes, alguns afirmam que tornaram-se comerciantes e biscateiros para poderem sustentar as famílias. Os mesmos denunciaram que até o momento não receberam os salários de março, o último mês em que trabalharam, por supostamente os responsáveis dos colégios garantirem não haver valores para o efeito. Professores do setor privado e as dificuldades que enfrentam em função à paralisação das aulas, em função do aumento dos casos positivos da Covid-19 no país. O estado das vias de acesso no Catinton deixa automobilistas e moradores insatisfeitos e apelam à intervenção imediata das autoridades. Água parada, excesso de lama e ruas esburacadas é o cenário do bairro Catinton, mesmo não sendo época chuvosa. E se não há chuva, por que as ruas encontram-se neste estado? As ruas encontram-se conforme vocês veem, tudo porque algumas famílias deixam as torneiras ligadas e a água escoa até as vias principais, causando transtornos para os peões, automobilistas e os motoqueiros.
algumas pessoas fazendo das vias principais como esgoto, deitando água pelas estradas, tudo porque não há uma drenagem para escoamento das águas. Segundo o depoimento de alguns automobilistas, a falta de esgoto deixa-lhes insatisfeitos e garantem que os veículos estão sempre com problemas de quebra-molas. Para esta jovem não tem sido fácil acordar e ver sempre as ruas conforme se encontram. E se não der volta, não te escape ou passas pela ponte improvisadas de farrapos ou pisas na lama. O contabilista Silvio Gomes, em declaração do ponto informativo da TV Catinton, apresentou o seu ponto de vista sobre a entrada em circulação da nova família do Kwanza no final deste mês. No seu quadrante internacional do ponto informativo, vai poder ver a proibição de vendas de bebidas alcoólicas durante a pandemia devido à África do Sul. Rússia anuncia testes clínicos de vacinas contra o coronavírus em seres humanos. Rei da Bélgica pede desculpa pelos massacres na República Democrática do Congo. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa,
voltou a proibir a venda de bebidas alcoólicas no país durante esta fase da pandemia da Covid-19. A medida, que visa aliviar a carga dos hospitais durante a pandemia, foi bem recebida pelos médicos, mas gera insatisfação entre os comerciantes, donos de bares e vendedores. Afirmam que a proibição ameaça emprego e a viabilidade de pequenos negócios. A previsão é de que o país atinja o pico da pandemia da Covid-19 em breve. Os hospitais públicos sobrecarregados, os médicos já enfrentam o dilema de escolher quem salvar. Com as estátuas do rei Leopoldo II da Bélgica vandalizadas, retiradas em vias de serem afastadas do espaço público, na onda das manifestações antirracismo que se espalham por todo o mundo, foi a vez do momento de contrição do rei Filipe, atual monarca belga, que pediu desculpa ao povo do Congo, uma carta enviada ao presidente da República Democrática do Congo por ocasião dos 60 anos da independência do país, recentemente assinalado. Na carta enviada ao presidente Félix Tshisekedi, que a Euronews teve acesso, o rei Filipe disse que durante a vigência do então chamado Estado Independente do caso Congo, na carta enviada ao presidente Félix Tshisekedi, que a Euronews teve acesso, o rei Filipe diz que durante a vigência do então chamado Estado Independente do Congo foram cometidos atos de violência e de crueldade que pesam na memória do povo congolês. O Estado Livre do Congo foi fundado por Leopoldo II em 1885 e perdurou até 1908. Como propriedade absoluta do rei belga. Durante este período, foram massacrados ou morrem de doença entre 5 e 20 milhões de congoleses. Muitos outros foram mutilados devido às regras cruéis impostas pelo regime de Leopoldo. O reino terminou com a anexação à Bélgica, que durou até a independência do país, agora chamado República Democrática do Congo, conseguida por Patrice Lumumba em 1960. Rússia anuncia os testes clínicos de vacina contra a Covid-19 em seres humanos. A Rússia anunciou que fez os primeiros testes clínicos em seres humanos de uma vacina contra o novo coronavírus, que serão concluídos no fim deste mês. Os testes, organizados pelo Ministério da Defesa da Rússia e o Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleya, começaram em meados de junho com um grupo de voluntários composto principalmente por militares russos, mas também por alguns civis, segundo a France Press. O primeiro grupo de 18 voluntários concluiu sua participação e saiu do hospital, afirmou o Ministério da Defesa em um comunicado. Os voluntários permaneceram hospitalizados durante 28 dias depois da vacinação, que aconteceu em 18 de junho, e foram objetos de exames diários. Hoje o Ponto Informativo trouxe algo novo para si. Curiosidade, sabes de quem é o golo mais rápido do mundo? Segundo o Guinness World Record, foi marcado por Ricardo Oliveira em apenas 2,8 segundos, durante uma partida entre Rio Negro contra Soriano em 1998 no Brasil. Esse é o homem que foi considerado como o marcador do golo mais rápido do mundo. Bom, é com esta curiosidade que nós fechamos mais uma edição do Ponto Informativo. A próxima semana estaremos juntos. Cumpra as medidas de prevenção da Covid-19. Se tiver sugestão de uma reportagem, deixa mensagem na nossa página do Facebook ou pelo nosso correio eletrônico tvcatinton@gmail.com. Até lá, fica com Deus.